Olá, muito bem-vindos a mais um Descomplicando. No tema de hoje vamos falar sobre Jesus, os fariseus e a cadeira de Moisés. Muito bem, você já ouviu falar a cadeira de Moisés, registrada no capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus disse: façam tudo o que eles vos disserem. Eles quem? Aparentemente Jesus está referindo-se aos fariseus, tudo o que eles vos disser, porém não façam como eles fazem, da nossa máxima, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Estaria com isso Jesus elogiando, legitimando a autoridade dos fariseus? Ora, quando nós lemos os evangelhos, nós entendemos que Jesus enfaticamente critica os fariseus, critica suas ações e critica de maneira contundente, por 7 vezes nesta passagem do capítulo 23, do capítulo 15, as 7 ais de vós, fariseus, e Jesus está de fato condenando. Por certo, não poderia estar ao mesmo tempo legitimando, uma vez que o contexto mostra que as suas ações, que as suas palavras são de fato opostas aos mandamentos e à lei de Deus. Jesus disse a eles: em vão me reverenciam, em vão ensinam doutrinas de homens, em vão, disse o Senhor, porque a Bíblia assim os consideram como plantas que meu Pai não plantou. Por isso Jesus disse, serão arrancadas. Acerca deles também a Bíblia diz, são cegos guiando os cegos, e o fim é, ambos cairão no buraco. Com isto, não poderia haver possibilidade de, nesta expressão do capítulo 23, vou ler para que você acompanhe. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos, dizendo, na verdade, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, façais assim. Observai-as, porém, não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Ora, quando nós nos referimos à cadeira de Moisés, há interpretações que dizem que esta cadeira de fato existia nos tempos de Cristo, como suposta legalidade para aqueles que foram dados a interpretar a lei de Moisés, isto é, a Torá. Outros que dizem que esta cadeira era simplesmente uma forma de alusão à autoridade daqueles que presidiam na sinagoga. Entretanto, Jesus está referindo sobre as tradições dos fariseus, os fariseus que violavam a lei do Senhor. No capítulo 15, os fariseus acusam os discípulos de violarem as tradições. E o mesmo Jesus, no capítulo 15, acusa também os fariseus de violarem os mandamentos do Senhor. Muito bem, nós temos de um lado os mandamentos e do outro lado as tradições. Quais delas nós devemos obedecer? As tradições impostas pelos fariseus ou os mandamentos dos quais Jesus acusava os fariseus de estarem violando? Quando Jesus então diz aos discípulos, façam o que eles dizem, será que Jesus estaria de fato validando a sua autoridade? Vamos examinar que esta autoridade que, segundo os fariseus, possuíam, vamos assim dizer, era derivado de uma tradição, não era um legado assim como Cristo que interpretava a lei, porque era ele mesmo a palavra viva do Senhor. Segundo a tradição, havia 2 leis que foram dadas por Moisés, segundo a tradição. Uma foi dada a lei escrita e, segundo os fariseus, foi também dada uma lei oral. Acerca desta lei oral, que eles podiam, a seu bem entender,
Por isso a palavra tradição, que na nossa Bíblia nós assim mantemos por tradições, que é takanot, que segundo os fariseus poderiam até mudar a lei divina, se eles assim interpretassem nas suas tradições. Veja que contradição, não é verdade? Então, quais são essas tradições que não estão de fato na lei? Como cobrir a cabeça, o uso do quipar, o lavar das mãos. Há uma série de regras das orações que devem ser feitas ao levantar, calçar o sapato o pé direito, amarrar depois, e toda uma série de tradições que de fato nós não encontramos no mandamento do Senhor. Eu quero que você hoje saiba também, quem sabe agora é uma novidade, há um livro escrito por Shem Tov e que foi descoberto por um erudito, por um judeu caraíta, escriturístico, que encontrou nos escritos dos evangelhos, não na tradição grega, mas nos escritos hebraicos, que há uma tradução que diverge desta comumente aceita e que estão em quase todas as nossas traduções. Eu gostaria que você nos acompanhasse. Veja o que foi descoberto e eu compartilho com vocês. Diz nessa tradução hebraica, dizendo sobre a cadeira de Moisés, como eu já repito, esta tradução diretamente do hebraico, não do grego, como as nossas Bíblias, e que foi feito por um erudito judeu, Shem Tov. Diz assim, capítulo 23, dizendo: sobre a cadeira de Moisés se assentam os fariseus e os sábios, assim que tudo que ele, veja que muda aqui, é eles, referindo-se aos fariseus, e diz ele, tudo que ele quem? Moisés, tudo que ele lhes diz a vocês, cumpra-o e faze-o, porém, segundo as ordenanças e as obras deles, não façam porque eles dizem e não fazem. Segundo esta descoberta, este texto não está vaticinando nem validando a tradição e a suposta autoridade dos fariseus, mas, segundo diz, tudo que ele, Moisés, vos disser, façais. Uma vez que eles se assentam na cadeira de Moisés, a autoridade permanece sendo aquilo que Moisés nos ensinou, aquilo que Moisés nos disse. Os fariseus, portanto, não têm a prerrogativa de assentar-se na cadeira de Moisés. O que isso é importante para nós? Ora, ainda nos dias de hoje, há quem tome para si a prerrogativa de dizer que são os únicos a poderem interpretar as Escrituras, de ser a única igreja a ter autoridade para dizer aquilo que de fato a Bíblia diz, e criando com isso um novo separar de classe entre leigos e eruditos, entre aqueles que de fato podem interpretar e os demais que simplesmente cabe obedecer. São simplesmente pessoas pretensiosas que desejam assentar-se na cadeira de Moisés. Jesus ensinou que não devemos nem aceitar ser chamados de mestres e nem nomear a ninguém como mestre, porque há um só que nos interpreta, que nos ensina e que nos faz unicamente cumprir com os mandamentos de Deus e não com as tradições dos homens. Fica aqui uma dica final. O que devemos fazer? Todos aqueles que querem seguir os mandamentos de Deus, por consequência, devem abandonar as suas tradições. Deus os abençoe. Um abraço em Cristo Jesus.